Era quase 6 da tarde quando eu percebi que algo estava errado. Voltava do trabalho, carregando minha bolsa sobre o ombro e o casaco pesado porque a noite prometia ser fria. As ruas estavam silenciosas, só o barulho de alguns carros passando e o eco dos meus passos preenchiam o ar. Normalmente eu gostava desse momento, a sensação de tranquilidade antes do jantar, mas naquela tarde algo me deixou inquieta, um frio na espinha que não tinha nada a ver com o vento. Eu morava sozinha há alguns meses, desde que terminei meu relacionamento com Lucas. Ficamos juntos por quase 2 anos e no início tudo parecia perfeito, mas com o tempo, pequenas atitudes dele começaram a me incomodar. Mensagens excessivas, ligações em horários estranhos, perguntas insistentes sobre cada detalhe do meu dia. No começo eu relevava, pensando que era carinho, mas com o tempo percebi que era controle disfarçado de afeto. Quando finalmente decidi terminar, Lucas não aceitou bem. Chorou, pediu, tentou convencer com promessas vazias. Eu cedi um pouco, mas sabia que precisava me afastar para preservar minha sanidade. Naquela tarde, ao abrir a porta do meu apartamento, senti um aperto no peito. Algo estava fora do lugar. O jornal que eu tinha colocado cuidadosamente sobre a mesa no fim de semana anterior estava caído no chão, como se tivesse sido empurrado. Respirei fundo e tentei me convencer de que tinha sido o vento ao abrir a porta. Mas no fundo sabia que não era isso. Depois de colocar as compras na cozinha, notei que meu celular vibrou. Um número desconhecido apareceu na tela. Hesitei, mas atendi. Do outro lado, só havia silêncio. Um silêncio pesado, perturbador. E então, uma respiração, baixa, ritmada, quase inaudível. Senti meu estômago gelar. Desliguei rapidamente, meu coração batendo descompassado, e me perguntei se estava sendo paranoica. Enquanto preparava o jantar, tentava me concentrar, mexendo a panela, mas a sensação de estar sendo observada não me deixava. Às 7 da noite, decidi checar a caixa de correio, tentando me distrair. Foi quando encontrei um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma foto minha saindo do trabalho naquela manhã. A imagem era nítida, tirada de algum ponto escondido, provavelmente com uma câmera pequena. Um nó se formou na minha garganta. Era Lucas. Não havia outra explicação. Tranquei todas as portas e janelas, puxei as cortinas e tentei me convencer de que estava segura. Mas minha mente não parava de criar cenários terríveis, e cada vez que o celular vibrava, sentia o mesmo aperto no peito. Mensagens que não eram enviadas, notificações que apareciam sem motivo. Às 9 da noite, decidi ligar para minha amiga Camila para falar sobre o que estava acontecendo. Contei rapidamente sobre a foto, sobre o silêncio no telefone e sobre o envelope. Ela me ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto, mas eu podia ouvir a preocupação na voz dela. Depois da ligação, tentei dormir, mas minha mente não deixava. Entre 2h30 e 3 da manhã, acordei com um barulho vindo da varanda. Alguém mexia no pequeno jardim externo, e a luz do corredor refletia sombras longas e inquietantes. O medo me paralisou, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar a situação. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal estava falhando. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu podia ouvir o vento, os galhos batendo na janela, mas também algo mais, passos leves, quase imperceptíveis. Na manhã seguinte, descobri que a fechadura da porta da frente estava levemente riscada, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. Isso confirmou meus piores medos. Lucas estava perto, observando, sabendo cada passo que eu dava. Meu coração disparava a cada vez que ouvia o barulho de um carro passando ou o toque de uma notificação no celular. Cada detalhe cotidiano se transformava em motivo de alerta, e eu percebi que minha vida não seria mais a mesma. Tentei manter a rotina. Preparei o café, lavei a louça e fui trabalhar, tentando me convencer de que era só paranoia. Mas às vezes, quando caminhava pela rua ou olhava pela janela do meu apartamento, sentia que havia olhos me seguindo, que alguém sabia exatamente onde eu estava. A sensação não me deixava em paz, e mesmo no trabalho, cada som estranho, cada sombra, fazia meu corpo se tensionar. Naquela tarde,
Por volta das 5, senti que algo estava diferente. Meu celular vibrou novamente, um número desconhecido, e dessa vez havia uma mensagem curta. Estou vendo você. Minha respiração falhou. Cada músculo do meu corpo se contraiu. Era impossível. Como ele sabia? Meu coração acelerou, senti suor frio escorrendo pelas costas, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu me sentei no sofá, tentando organizar os pensamentos. Tentei ligar para Lucas, para confrontá-lo, mas sabia que não iria me ajudar. Nada faria sentido, nada o impediria de continuar. Era como se cada passo meu, cada decisão, estivesse sob vigilância. Senti raiva, medo e desespero ao mesmo tempo. Eu precisava reagir, mas não sabia como. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 6 da tarde. A noite prometia ser longa, e eu sabia que estava apenas começando a perceber a dimensão do que enfrentaria. Lucas não tinha parado, e cada sinal que recebia deixava claro que essa história estava longe de terminar. No dia seguinte, acordei ainda cansada, como se a noite tivesse me drenado de energia. Eram quase 7 da manhã, e o som da cidade ainda parecia distante, mas meu coração acelerado não deixava meu corpo relaxar. Tomei um banho rápido, vesti minha roupa de trabalho e tentei organizar meus pensamentos. Cada detalhe me deixava alerta. Cada sombra no corredor do apartamento me fazia encolher os ombros. Enquanto preparava meu café, meu celular vibrou. Um número desconhecido. Eu não precisava olhar para saber de quem era. Abri a mensagem e li 3 palavras que me fizeram prender a respiração. Estou aqui novamente. Meu estômago gelou. Como ele conseguia isso? O que ele queria de mim agora? Sentei-me à mesa, com a caneca na mão, tentando me convencer de que talvez fosse apenas alguém brincando, mas eu sabia que não era. Decidi sair mais cedo para o trabalho, tentando variar o caminho para despistar qualquer olhar que pudesse me seguir. Caminhei pelas ruas com passos rápidos, observando tudo ao meu redor. Cada carro que passava lentamente, cada pessoa que parecia olhar na minha direção, me fazia tremer por dentro. Às 11 da manhã, sentei-me em um café para tomar um cappuccino e relaxar por alguns minutos. Foi quando notei uma sombra se movendo do outro lado da rua. Não consegui identificar o rosto, mas algo naquele andar e na postura me parecia familiar. Meu coração disparou. Ao chegar ao trabalho, tentei me concentrar, mas minha mente estava ocupada com os sinais. Cada notificação no celular me deixava tensa, mesmo sabendo que muitas delas eram irrelevantes. À 1h15 da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, só ouvi a respiração dele, ritmada, baixa, calculada. Eu sabia que era Lucas. Meu corpo inteiro se enrijeceu e precisei me apoiar na mesa para não cair. Desliguei rapidamente e fechei os olhos, tentando organizar meu pensamento. Durante o resto da tarde, cada passo que eu dava parecia ecoar, e cada vez que olhava pela janela, sentia que alguém me observava. Às 4h40 da tarde, decidi que precisava tomar uma atitude. Liguei para Camila, contando tudo de novo, detalhando a sombra, a respiração e a mensagem. Ela tentou me acalmar, sugerindo que eu bloqueasse todos os números desconhecidos, chamasse a polícia. Mas eu tinha medo de que qualquer ação direta pudesse provocá-lo. Cada decisão parecia arriscada e eu sentia que estava presa em uma armadilha. Quando saí do trabalho às 6 da tarde, percebi que meu caminho usual parecia diferente. As ruas pareciam mais silenciosas, os prédios mais altos e opressores. Senti novamente aquele frio na espinha, como se alguém estivesse esperando por mim. Meu celular vibrou de novo. Uma foto desta vez. Eu saindo do trabalho, exatamente como ele tinha feito no dia anterior. Cada detalhe da minha rotina estava sendo monitorado. Cada passo que eu dava, cada decisão que tomava, era registrada por ele. Ao chegar em casa, trancando a porta com cuidado, percebi que algo estava estranho no apartamento. A cadeira da cozinha estava levemente deslocada e minha bolsa, que eu tinha deixado no quarto, estava no sofá. Um nó se formou na minha garganta. Respirei fundo e tentei me convencer de que havia deixado a bolsa ali e esquecido, mas a sensação de invasão era esmagadora. Sentei-me no sofá, tentando recuperar o controle, mas minha mente não deixava. Às 9h15 da noite, meu celular vibrou novamente. Desta vez, a mensagem dizia: "Vejo você pensando em mim.
Meu coração disparou. Como ele sabia? Eu olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal, mas tudo estava normal. Mas eu sabia que não estava sozinha. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia carregado de intenções. Eu sentia o olhar dele sobre mim, mesmo estando dentro do meu próprio apartamento. Decidi que precisava agir. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar maneiras de rastrear números de telefone, técnicas de proteção digital, formas de tornar minha vida mais segura. A cada site que eu acessava, sentia uma mistura de esperança e desespero. Esperança de que eu pudesse me proteger, desespero de perceber que cada passo meu ainda podia ser vigiado. À meia-noite, quando finalmente pensei que poderia descansar, ouvi um som na varanda. Passos leves, arrastando algo pelo chão. Meu corpo congelou. Peguei uma faca da cozinha, me aproximando lentamente da porta que dava para o pequeno jardim. Abri a cortina um pouco e vi uma silhueta que me fez engolir em seco. Não conseguia distinguir o rosto, mas a postura e a maneira de andar eram familiares demais. Lucas estava ali, do lado de fora, observando. Meu coração acelerou e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa na garganta. Senti raiva, medo e desespero ao mesmo tempo. Tudo o que eu tinha feito, todas as precauções, não foram suficientes. Ele ainda estava lá, perto, atento a cada movimento meu. Eu percebi que não podia mais ignorar, que precisava planejar algo para me proteger, mas a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Quando finalmente me sentei no sofá, tentando recuperar o fôlego, olhei para o relógio. Era quase 1h da manhã. A noite estava silenciosa novamente, mas eu sabia que o perigo não tinha ido embora. Lucas estava próximo, e eu ainda não sabia como enfrentá-lo. Meu celular vibrou mais uma vez, e uma nova mensagem surgiu. Boa noite, eu estarei sempre aqui. Senti meu corpo inteiro tremer, e soube que minha vida tinha mudado para sempre. Naquele momento, deitada no sofá, abraçando minha caneca de chá que já estava fria, percebi que não havia mais volta. Cada passo meu, cada movimento, cada decisão, estava sob vigilância. Eu não sabia como ele conseguia, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de recuperar minha segurança antes que fosse tarde demais. Meu coração disparou. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa na garganta. Senti raiva, medo e desespero ao mesmo tempo. Tudo o que eu tinha feito, todas as precauções, não foram suficientes. Ele ainda estava lá, perto, atento a cada movimento meu. Eu percebi que não podia mais ignorar, que precisava planejar algo para me proteger, mas a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Liguei para a polícia e expliquei rapidamente a situação. Levaram meu relato a sério, prometeram enviar uma viatura e sugeriram que eu saísse do apartamento até a chegada deles. Peguei minhas chaves, mochila e documentos, saindo com passos apressados, mas sem olhar para trás. Sentia cada sombra, cada ruído, e meu coração não parava de acelerar. Na rua, esperei até ver a viatura aproximar-se. Os policiais fizeram perguntas detalhadas, e eu descrevi cada mensagem, cada sombra, cada sensação de invasão. Eles me orientaram a registrar boletim de ocorrência e a reforçar a segurança do apartamento. Mas mesmo com a polícia presente, não pude deixar de sentir que Lucas continuava próximo, invisível, observando cada passo. Nos dias seguintes, troquei todos os números de telefone, mudei minhas senhas e instalei câmeras de segurança. Cada notificação, cada sombra, era uma lembrança do que poderia acontecer se eu relaxasse. Mas aos poucos, consegui retomar pequenas partes da rotina. Caminhar pelas ruas ainda me deixava alerta, mas eu aprendi a identificar padrões e sinais de perigo. O terror não desapareceu totalmente. Às vezes, quando estou sozinha em casa, meu celular vibra sem motivo, ou vejo uma sombra movendo-se do canto do olho. Mas agora sei como reagir, como me proteger, e nunca mais subestimar sinais sutis de perseguição. A experiência me mudou para sempre, mas também me ensinou algo essencial. Quando alguém insiste em invadir sua vida, não importa o quão impossível pareça, sempre existe uma maneira de se manter segura e retomar o controle. E mesmo agora, enquanto escrevo esta história, sinto um arrepio quando vejo qualquer número desconhecido aparecer na tela do meu celular.
Lucas pode ter ido, mas os sinais que ele deixou permanecem comigo, lembrando que a vigilância pode vir de onde menos esperamos. Era quase 7 da noite quando percebi pela primeira vez que algo não estava certo. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, carregando minha bolsa e tentando ignorar a sensação estranha que me acompanhava desde a manhã. O prédio estava silencioso, apenas alguns vizinhos subindo as escadas, e o corredor iluminado pela luz fraca parecia mais longo do que o normal. Enquanto destrancava a porta do meu apartamento, senti um arrepio correr pela minha espinha. Pensei que estava apenas cansada e estressada, mas algo me dizia que havia alguém me observando. Coloquei as compras na cozinha e, ao virar para ligar a luz da sala, notei um movimento rápido na janela do apartamento em frente. Era apenas um reflexo, talvez, mas algo naquela sombra me pareceu intencional. Nos dias seguintes, comecei a notar padrões estranhos. Objetos fora do lugar, detalhes sutis que não poderiam ser coincidência. Um livro que eu tinha certeza de ter deixado na estante estava no chão. Um vaso pequeno que sempre ficava na cozinha apareceu sobre a mesa da sala. Tudo indicava que alguém tinha entrado no meu apartamento, ou pelo menos me observava de perto. Às 10 da noite, enquanto preparava o jantar, ouvi passos leves no corredor. Tranquei a porta rapidamente e esperei, mas o barulho desapareceu. Respirei fundo, tentando me convencer de que era minha imaginação, mas a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Cada som fora do normal fazia meu coração disparar. Cada sombra parecia se mover com intenções próprias. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, recebi uma mensagem anônima no celular. Você me viu ontem, eu vi você também. Meu estômago gelou. Não havia remetente, nenhum número. Apenas aquelas palavras que pareciam saber exatamente o que eu estava fazendo. Tentei ligar para alguém, minha amiga Clara, mas minha voz falhou ao explicar a situação. Ela me disse para chamar a polícia, mas algo dentro de mim me dizia que qualquer ação precipitada poderia piorar tudo. Durante o dia, percebi sinais ainda mais sutis. Um carro desconhecido que parecia estar estacionado em frente ao prédio há horas, sombras observando do outro lado da rua, pessoas que apareciam sempre nos mesmos horários, como se estivessem esperando por mim. Tudo indicava que alguém estava estudando cada passo que eu dava. Às 8 da noite, decidi que precisava agir. Coloquei todas as cortinas, tranquei portas e janelas e comecei a instalar câmeras improvisadas com meu celular. Cada canto do apartamento foi monitorado, cada entrada e saída registrada. À meia-noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som que me congelou. Uma batida suave na janela da sala. Lentamente, olhei para fora e vi a silhueta de um homem parado no prédio em frente. Ele estava imóvel, observando. Meu corpo tremeu e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Nos dias seguintes, minha vida virou rotina de vigilância. Cada passo era calculado, cada saída do apartamento era planejada. Até mesmo pequenas atividades, como ir ao supermercado, se tornaram momentos de alerta constante, mas a sensação de ser observada nunca desapareceu. Havia sempre aquela sombra na janela do prédio em frente, ou uma silhueta no portão de entrada, ou o carro desconhecido que aparecia sem motivo. Uma noite, por volta das 2h30, decidi confrontar a situação. Saí do apartamento cuidadosamente, tentando observar o prédio em frente. A silhueta estava lá, imóvel como sempre, mas dessa vez, ao me aproximar da rua, percebi detalhes que antes passavam despercebidos.
O homem usava um casaco escuro, estava de capuz, e por um instante, nossos olhares se cruzaram. Meu coração disparou. Eu sabia que ele sabia que eu tinha percebido. A partir daquele momento, a perseguição mudou de intensidade. Mensagens anônimas começaram a chegar em meu celular, cartas pequenas deixadas na porta do prédio, objetos estranhos colocados no corredor. Era como se ele quisesse me lembrar de que podia chegar a qualquer momento, que eu nunca estaria completamente segura. Foi então que decidi mudar minha vida completamente. Troquei de apartamento, de rotina e até de número de telefone. Cada novo passo era planejado para evitar qualquer padrão que pudesse ser rastreado. Mas mesmo com todas as precauções, havia momentos em que sentia sua presença, mesmo sem vê-lo. Cada sombra, cada reflexo na janela, cada carro desconhecido me lembrava que a vigilância podia voltar a qualquer instante. No final, aprendi que algumas pessoas não respeitam limites, que o medo pode ser constante e que a segurança verdadeira exige atenção, precaução e coragem. Minha vida mudou, mas a sensação de que alguém poderia me observar ainda persiste, como um lembrete silencioso de que nem todo amor termina quando um relacionamento acaba. E mesmo agora, quando as luzes do apartamento estão apagadas e a noite cai, sinto um arrepio ao olhar pela janela, porque embora eu tenha mudado tudo, a sombra de quem me perseguiu permanece na memória, me lembrando que a vigilância pode vir de onde menos esperamos. Era quase 7 da noite quando voltei para meu apartamento após um longo dia de trabalho. O prédio estava silencioso, como sempre, e a chave na porta parecia girar com mais dificuldade do que de costume. Ao entrar, respirei fundo e soltei a bolsa no sofá, tentando ignorar a sensação estranha que me acompanhava desde que saí de manhã. Coloquei a música para tocar baixinho, tentando relaxar. Mas quando fui até a cozinha pegar uma garrafa de água, notei algo que me fez congelar. A toalha que eu sempre deixava dobrada na bancada estava esticada no chão, como se alguém tivesse passado por ali. Deve ter sido o vento, pensei, embora não houvesse janelas abertas. Durante a semana, pequenos sinais começaram a se acumular. Um sapato que eu não reconhecia perto da porta, a luz do corredor acesa quando eu tinha certeza de que tinha desligado e um leve odor de perfume que não era meu. Tudo parecia sutil, mas impossível de ignorar. Meu coração disparava a cada barulho vindo do apartamento vazio, e cada sombra parecia ganhar vida própria. Na noite seguinte, por volta das 11, senti que alguém estava no andar de cima, passos leves, arrastando algo pelo chão, seguidos de silêncios longos. Tentei ignorar, mas minha respiração acelerou. Peguei uma lanterna e comecei a verificar cada canto do apartamento. Nada. Mas algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinha. No terceiro dia, encontrei evidências claras. Minha geladeira tinha comida que eu nunca comprei, e uma pequena garrafa de água estava aberta. No início achei que poderia estar ficando louca, mas então ouvi uma voz baixa vindo do quarto, um sussurro quase inaudível, repetindo meu nome. Meu corpo tremeu. Eu sabia que alguém estava ali, às 2:30 da manhã. Não consegui mais ignorar. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas antes que pudessem chegar, ouvi passos subindo silenciosamente a escada interna do apartamento. Eu me escondi atrás do sofá, tentando controlar a respiração, mas cada segundo parecia uma eternidade. A porta do quarto se abriu lentamente e uma figura masculina entrou, olhando em volta, indiferente à minha presença. Ele parecia calmo, familiarizado com cada detalhe do apartamento. Era como se tivesse vivido ali há anos. Meu cérebro tentava processar quem era ele, como tinha conseguido entrar e permanecer sem que eu percebesse. A figura se aproximou da cozinha e abriu a geladeira. Minha garganta estava presa. Finalmente, a voz dele quebrou o silêncio. Olá, achei que você fosse embora hoje. Eu não sabia o que dizer. Ele se chamava Henrique, disse que morava ali antes de eu me mudar e que não queria machucar ninguém. Mas sua presença era ameaçadora, invisível,
como se o apartamento fosse realmente dele. Cada objeto que eu tinha, cada espaço, parecia ter sido invadido sem esforço. Ele conhecia a disposição do meu lar melhor do que eu mesma. Nos dias seguintes, minha vida virou uma rotina de medo constante. Cada som, cada sombra, cada porta rangendo me lembrava de que ele ainda estava lá, invisível e atento. A polícia tentou rastrear, mas não havia evidências de invasão física. Henrique desaparecia como fumaça sempre que alguém tentava verificar. Eu estava presa em minha própria casa, sem saber quando ele apareceria de novo. Foi então que percebi que a única maneira de recuperar minha vida seria enfrentar o desconhecido. Coloquei câmeras, mudei rotinas e comecei a observar o apartamento como se fosse um estranho. Cada movimento dele se tornou previsível, cada passo registrado. Não podia expulsá-lo fisicamente, mas aprendi a me antecipar. No final, Henrique nunca me atacou. Ele parecia mais interessado em existir silenciosamente, em me lembrar de que meu lar nunca foi completamente meu, mas a sensação de invasão, o medo constante e o fato de que alguém podia viver escondido em minha casa sem que eu percebesse, mudou minha vida para sempre. Hoje, quando entro no apartamento, sempre olho para cada canto, cada sombra, e lembro que a privacidade pode ser uma ilusão. E mesmo que Henrique tenha ido embora, a memória de sua presença ainda habita cada objeto, cada corredor, cada espaço que eu achava seguro.